paz do Senhor, professores da Escola Bíblica Dominical Infantil. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês para trazer dicas sobre a nossa revista infantil, Revista Bíblica Infantil do PEC, né? E nesse trimestre nós estaremos estudando o livro de Lucas. E vamos começar apresentando quem foi Lucas, né? Lucas, e tudo sobre ele nós vamos estudar nessa novidade agora na nossa revista, que é a primeira parte, a introdução, que é o Você Sabia. Então, na nossa revista está descrito como você vai começar. Você precisa pegar a sua revista e folhear desde a primeira folha até o final do primeiro capítulo para estudar e ver todas as dicas que é dado na nossa revista, para que a sua aula seja uma aula de excelência. Então, a primeira dica que nós damos para você é que você folheie a primeira página e você possa verificar o que está escrito, né? Nós temos ali, conhecendo o seu aluno, nós temos ali também as dicas sobre como usar os materiais, né? Como usar um flanelógrafo. Então, você precisa abrir essa primeira parte, tá bom? Então, para começar a nossa aula, nós precisamos observar o Você Sabia. O Você Sabia sempre, em cada lição, trará uma curiosidade sobre o capítulo. Então, nesse primeiro momento, nós estudaremos quem foi Lucas, né? Lucas, nós podemos aqui ver no nosso quadro, né? Nós já temos aqui a figura número 1 da nossa lição. E nós apresentamos Lucas como médico, como diz nas Sagradas Escrituras. Então, para a gente falar que Lucas ele era um médico, a gente também pode fazer, né, aqui uma caixinha que é de primeiros socorros, mas que você pode usar para demonstrar que Lucas era médico. Lucas escreveu 2 livros. Ele escreveu o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e também Atos dos Apóstolos. Então, tudo isso nós iremos fornecer, essas informações, para os nossos alunos no Você Sabia, né? Para que ele possa já estar inteirado de tudo sobre o capítulo 1, né, de Lucas e a nossa lição 1. E a gente já vai passando aí o primeiro slide para a gente ver e verificar, né, qual o objetivo da primeira lição, que tem como título As Boas Notícias. Lucas, capítulo 1. E já no segundo slide, né, nós já podemos ver os objetivos, o objetivo principal dessa lição, né? E você pode notar aí, ensinar que para Deus tudo é possível. Ele planejou trazer a seu povo a grande e maravilhosa notícia, que é a salvação, por meio do nascimento de Jesus. Então, o objetivo da nossa lição é esse que você acabou de ver, né? E para combinar, depois que já contamos toda a história, nós precisamos combinar a aplicação da nossa lição. Ela precisa combinar com o objetivo, né? Então, tudo isso nós precisamos estar atentos para que no final da nossa lição possamos aplicar aquilo que nós estudamos na vida da criança. E a gente pode passar já ao próximo slide para nós vermos agora o que está no Você Sabia. No Você Sabia, nós temos as informações sobre o autor, que é Lucas, como nós já falamos. Nós também vamos ver os livros que ele escreveu, né? Esse livro, que é o livro de Lucas, e também o livro de Atos. E o Evangelho de Lucas é uma carta, isso nós precisamos deixar frisado. É uma carta que foi escrita por Lucas e endereçada a Teófilo. Então, para nós explicarmos que era uma carta, nós podemos usar tanto um envelope para mostrar que era uma carta, como nós também podemos mostrar, né, um pergaminho, né, que você pode fazer de folha de ofício,
com papel de papel madeira, qualquer um tipo de papel. E para você manchar, você pode usar café, né? Quando você faz o café, sobra aquela borrinha, você pode estar sujando o seu papel e ele fica parecido que é um papel velho, né? E aí você queima as pontas e aí fica parecido, bem bonitinho, com uma madeirinha de cabo de vassoura que também você pode usar. Então, são dicas, né, que nós trazemos para você, que você pode usar tanto o pergaminho, né, que era usado antigamente, quanto o envelope, para você falar que o livro de Lucas, ela foi uma carta escrita por Lucas, endereçada a Teófilo, onde ele contou tudo, né, sobre a vida de Jesus. Pode passar o próximo. E aí nós vemos os tópicos da nossa primeira lição. Quais são esses tópicos? Nós vamos falar, primeiro, para Deus tudo é possível. Então, nós iremos estudar nesse primeiro momento, né, a visita do anjo Gabriel a Zacarias. Nós sabemos que Deus, já havia 400 anos, que ele não falava com seu povo. E depois disso ele resolveu falar. E ele usou o anjo Gabriel para falar com Zacarias. E aí nós temos, né, vou tirar aqui Lucas e vou colocar o anjo, né, a figura 3, e vou usar a figura 2, que é Zacarias no templo. Zacarias estava servindo no templo quando o anjo apareceu. E aí, ele teve uma conversa, né? E nós vamos explicar para as crianças, a conversa maravilhosa, onde ele trouxe a maravilhosa notícia que ele teria um filho. E esse filho seria muito especial, João Batista. Nós sabemos que sua mãe, né, Isabel, ela era uma senhora idosa, ela era estéril, não poderia ter um bebê, mas Deus resolveu que ela teria um bebê. E Zacarias, em primeiro momento, ele não acreditou nas palavras do anjo e, por isso, ele ficou mudo, né? E o que aconteceu? O anjo disse que realmente isso iria acontecer. E como nós sabemos, aconteceu. E no segundo momento, as boas notícias, né? Onde nós vamos ver que também o anjo Gabriel, nós usaremos o primeiro anjo, né, do mesmo jeito, ele foi visitar a quem? Maria, né? Figura 1.4. E aí, nós vamos ver, nós vamos explicar para as nossas crianças o que aconteceu nessa conversa, né, onde o anjo trouxe a maravilhosa notícia de que Maria seria a mãe do Salvador. E Maria se dispôs. E ele disse, olha, a sua parenta Isabel, que é estéril, também vai ter um bebê. E passado algum tempo, né, Maria foi visitar sua parenta Isabel. E quando ela chegou lá, quando Maria falou, o bebê se estremeceu, o bebê ficou alegre, porque dentro da barriga de Maria havia um ser extraordinário, um ser que traria salvação para nós. Então, ali o bebê se alegrou e ali elas também se alegraram. Então, são maravilhosas notícias que falam de um Deus que para ele tudo é possível. Então, nós estaremos falando todos esses pormenores sobre essa história maravilhosa, tanto do nascimento da geração de João Batista, quanto de Jesus. Tá bom? E nós faremos a aplicação, como eu falei, que deve combinar com o propósito da lição, que é o objetivo. Tá bom? E aí, vamos agora para o próximo slide. Aí, nós também temos aqui na nossa revista o preparo do nosso material. E aí, o que nós vamos preparar? As nossas figuras, né, como é recomendado nesse trimestre, fazer
né, a impressão no seu QR Code, você vai baixar as figuras e você vai imprimir. E você pode imprimir num tamanho pequeno ou num tamanho maior, como eu fiz, né? Imprimir no tamanho maior para ficar mais visível. E o que é que nós podemos fazer para conservar esta figura? Nós podemos plastificar, né? Tanto com o papel contact ou então imprimir na máquina mesmo de colocar essa proteção plástica aqui, que fica muito bom. E para a figura ficar no flanelógrafo, nós podemos usar aqui, ó, a lixa, uma lixa grossa, que ela segura, né? Porque fica um material mais pesado. Para o material, se não for plastificado, nós podemos usar o feltro, né? Podemos usar o pedacinho de feltro. Já nesse material plastificado, já não fica bom. Nós pedimos também para trazer a figura, né, de Paulo, da revista de Coríntios, porque nós vamos falar que Lucas, ele era discípulo de Paulo. Então, são boas dicas para que você possa conservar a sua figura, para que você possa usar nos outros livros, né, nas próximas lições, nas próximas revistas, para que o seu material esteja conservado, tá bom? E aí, nós temos que providenciar outros materiais. Que outros materiais são esses? Nós precisamos providenciar o flanelógrafo. O flanelógrafo, ele é um material que faz um efeito maravilhoso, porque você pode montar um cenário, né? Não só com as figuras, mas você pode, se você tiver uma Bíblia em feltro, você pode montar, né, outros cenários, né, e vai ficar muito bom, tá bom? Outro material também que nós falamos é esse aqui, é um material que é um cenário feito com papelão, tá? Aqui nós fazemos com emborrachado, embaixo também faz um acabamentozinho e feltro, né, para você usar nas histórias. Então, aqui faz o céu, faz a grama, e você também pode apresentar a parte da história, das histórias que nós usamos o ar livre, tá bom? Então, a nossa sugestão para o versículo é fazer um visual no formato de anjos, né? Anjo 1 e anjo 2, com o versículo feito em duas partes, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1:37, porque os anjos estavam com Zacarias e também estava com Maria. Então, a nossa sugestão fica fazer anjos no formato de silhueta, não tem rosto, não é colorido, para que o versículo esteja bem visível. Aqui nós fizemos com papel fotográfico, na impressora doméstica. Não foi impressora de gráfica, foi impressora doméstica, né? Então, ele está no tamanho A4. Então, a nossa sugestão é montar o quadro todo no flanelógrafo, com o anjo, Zacarias e a primeira palavra-chave, que é boas notícias. Afinal, o anjo veio trazer boas notícias de muita alegria, tanto para Zacarias quanto para Maria, porque Zacarias não podia ter filhos e Maria ainda não era casada. Também sugerimos colocar a figura de Isabel junto com a figura de Maria, explicando, né, e colocando a segunda palavra-chave, sobrenatural, porque foi como a criança de Maria foi concebida. Jesus foi concebido de maneira sobrenatural. E também a palavra todos se alegraram, né, a frase. Por quê? Porque quando Maria foi visitar Isabel, a criança que estava no seu ventre se alegrou. E também, né, todos na casa se alegraram. Então, a nossa sugestão, né, para o visual, para o estudo, para explicar para as crianças com as frases, né, as frases que são os princípios, que são aquilo que nós queremos que as crianças aprendam, né, as boas notícias que foram dadas,
de maneira sobrenatural que Jesus foi concebido e que todos se alegraram, tanto com a gravidez de Isabel quanto com a gravidez de Maria. Tá bom? Então, essa é a nossa sugestão, né, para o quadro completo, quando já estiver encerrando o estudo. Aí, nós comentaremos um pouco sobre o que aconteceu com Maria e ali quando ela estava com Isabel, né? Quando a criança na barriga de Isabel ficou muito alegre, né? Porque sabia que na barriga de Maria estava Jesus, o Messias prometido. Então, todas essas dicas servem para que a sua aula seja bem elaborada, né? Elabore bem a sua aula, ore, leia a sua Bíblia, verifique, né? Todo a história, se está de acordo com a Bíblia, tudo isso nós temos que verificar, né? Às vezes alguma coisa está fora, então por isso nós precisamos ler a Bíblia pelo menos 3 vezes antes de ler a lição. Tá bom? Então, que Deus abençoe vocês, que você possa usar esses materiais para enriquecer a sua aula. E você pode também usar outros materiais, como bonecos, né? Os bonecos também são bem-vindos para a nossa aula. Tá bom? Que Deus abençoe vocês e tenha uma excelente aula.